Fala, você que acompanha o Rádio Clube. Então vamos lá, um artigo discutindo aqui ciência. Vamos começar a discutir alguns artigos, como foi conversado com vocês. E para um dos primeiros, se não o primeiro, o Lihards. Para quem não conhece, ele é um Bihards do fígado. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O documento é extenso, o documento tem mais de 60 páginas. A gente vai tentar dar aquela enxugada boa, aquela resumida, para ir provavelmente pertinho de 20 minutos a gente conseguir falar tudo sobre esse documento. Então, o que é e para que serve o Lihards? Como eu falei, ele é como se fosse um Bihards da mama, só que do fígado. Ele é apoiado pelo Colégio Americano de Radiologia, o ACR, uma ferramenta para padronizar a terminologia, a técnica, a interpretação, o laudo e coleta de dados de imagens hepáticas. Muito importante para a prática clínica, acadêmica e para a pesquisa. Tudo isso que a gente vê que uniformiza o jeito de falar, o jeito de medir, o jeito de descrever, interpretar, isso ajuda muito nesse meio, principalmente científico, porque garante que as pessoas estão na mesma página. Então, ele é desenvolvido por um comitê multidisciplinar e a grande maioria desses RADs que a gente vê são assim, por exemplo, junta, nesse caso, cirurgia, gastrocirurgia, junta gastroenterologistas, junta radiologistas e vê o que é que faz sentido como um todo, certo? Para chegar num consenso. Então, vamos começar olhando para essa tabela. E a gente vê que a gente vai pensar em tomo e ressonância, nesses casos que a gente vai falar nessa aula, e vamos dividir em duas partes. Uma na tabela diagnóstica e outra na resposta ao tratamento, certo? É um pouco denso o conteúdo, então a gente vai ver com bem calma, tá? Então, falando sobre a tabela diagnóstica, ela serve para pacientes com cirrose de alto risco, inclusive aqueles candidatos a transplante. Quando a gente fala de tomo e ressonância, a gente está falando do contraste extracelular, da tomo iodado, ressonância gadolínio, e na ressonância com contraste hepatobiliar, que é o famoso Primovich. Para avaliar a resposta ao tratamento, as mesmas coisas, os mesmos critérios que a gente falou lá em cima, paciente com cirrose de alto risco, inclusive os candidatos a transplante, e tomo ressonância e contraste extracelular e ressonância com contraste hepatobiliar. Em quem a gente vai usar o Lihards? Então vamos lá. Existem alguns critérios para a gente poder usar o Lihards. O paciente precisa ser um paciente cirrótico ou portador de hepatite crônica por vírus B ou com CHC atual ou prévio. E vai incluir adultos candidatos a transplante, mais uma vez. A gente não vai usar o Lihards em pacientes que não tenham esses fatores que a gente comentou, pacientes menores que 18 anos, com cirrose devido a fibrose hepática congênita e doenças vasculares. Aqui cito alguns exemplos. Então vamos lembrar. A gente vai usar o Lihards para pacientes ou com cirrose, ou hepatite crônica por vírus B, ou com CHC atual ou prévio. E a gente não vai usar em pacientes menores que 18 anos, com cirrose por causa de fibrose hepática congênita, ou pacientes portadores de doenças vasculares, que tiveram como essas doenças a causa da cirrose, tá bem? Então, como a gente falou, os exames com ou tomo ressonância com agente contraste extracelular, ou ressonância com agente contraste hepatobiliar, e a gente não vai usar o Lihards para lesões malignas comprovadas na patologia, que não faz sentido a gente classificar essa lesão, a chance dela ser maligna, se a gente já sabe pela patologia que ela é maligna. Ou lesões benignas de origem não hepatocelular, então a gente lembra, lesões de origem hepatocelular benigna são adenoma e hiperplasia nodular focal, o famoso HNF. Então, lesões benignas de origem não hepatocelular comprovadas na patologia, como os hemangiomas, a gente não vai atribuir uma categoria Lihards, certo? Então vamos lá. A gente vai falar sobre as categorias de diagnóstico. Falando sobre as categorias de diagnóstico, existe o Lihards não classificável, que é esse NC, e ele pode ser não classificável por alguns motivos. Degradação de imagens ou omissões do exame. Como, por exemplo, faltou alguma fase, faltou alguma sequência que precisaria para a gente determinar a classificação. Um Lihards 1, que é uma lesão definitivamente benigna. Lihards 2, provavelmente benigna. Lihards 3, com uma chance intermediária de malignidade, certo? Então, a gente vê que os exemplos das lesões Lihards 1 e Lihards 2, que a gente está vendo aqui, são os mesmos exemplos, certo? Lesões, quando a gente classificar como um cisto, hemangioma, tração previsionária, poupada de gordura, vai ser definitivamente benigna. E quando a gente não tiver aquela certeza absoluta do que está, que a gente está um pouquinho inseguro, Lihards 2 é uma lesão provavelmente benigna, ela tem grande chance de ser benigna. Lihards 3, os adenomas e HNF, que são as lesões hepatocelulares benignas, geralmente vão se enquadrar nessa categoria.
mas com muita cautela, algumas vezes elas vão poder ser classificadas como Lee-Haddes 2. E agora, essas que mais preocupam, que são as lesões Lee-Haddes M, de malignidade, Lee-Haddes 4, provável CHC, e Lee-Haddes 5, definitivamente CHC. E tem também o Lee-Haddes TIV, que é o termo que usa para invasão vascular tumoral, certo? Para ser classificado como TIV, aqui foi retirado exatamente como está no Lee-Haddes, precisa ter um indubitável tecido captante de contraste interior da veia. Então, a gente precisa ver realmente invasão tumoral dentro da veia. A gente não vendo, a gente não vai poder classificar como Lee-Haddes TIV. A gente vai destrinchar um pouquinho mais aqui o Lee-Haddes M, o 4 e o 5, falar um pouquinho do 3 também, já que ele pode chegar no 4. E a gente vai usar essa tabela para isso. Assim, essa é a tabela mais importante da aula, que vão ter alguns critérios para a gente avaliar. A gente está vendo aqui que nessa primeira linha, a gente fala sobre hiperrealce na fase arterial. E primeiro a gente vai dividir as lesões em sem hiperrealce na fase arterial, ou com hiperrealce na fase arterial não em halo, que a gente vai ver na frente como é que é isso. O tamanho do achado, que é em milímetros, a gente vê que o corte é menor que 2, no caso 20 milímetros, no caso 2 centímetros, maior ou igual a 2 centímetros, menor que 1 centímetro, entre 1 e 1,9, maior ou igual a 2. E 3 critérios principais existem. 1, uma lavagem não periférica do meio de contraste. 2, uma cápsula com realce. E 3, um crescimento acima do limiar. A gente vai ver bem direitinho o que é cada um desses. Esse crescimento acima do limiar, eu já adianto para vocês, que é um crescimento de maior ou igual a 50% do aumento do tamanho da massa em um intervalo menor ou igual a 6 meses. Por exemplo, tinha uma lesão de 6 centímetros. Essa lesão de 6 centímetros agora tem 10. Então, ela aumentou mais do que 50%. Isso, vamos supor, no intervalo de 3 meses. Então, essa lesão foi de 6 para 10, ou seja, aumentou mais do que 50%, no intervalo menor ou igual a 6 meses. Então, é um crescimento acima do limiar. Essas medidas que a gente faz, tanto aqui falando do tamanho do achado, quanto quando a gente vai avaliar o crescimento, devem incluir as bordas externas da lesão e a cápsula também. E outro fator importante é de que sempre que a gente tem dúvida de algum critério, aquele negócio de, putz, será que essa cápsula tem realce, será que não tem? Teve dúvida, não considera, tá bom? A gente vai falar o que é esse hiperrealce na fase arterial. Sim, o que é a fase arterial? Sim, o Lee-Haddes ele tem muito texto, como a gente pode ver nesse caso, mas eu quero destacar algumas partes para vocês. Nesse caso, para a gente saber o que é fase arterial, a gente vai ver que a artéria hepática e seus ramos estão totalmente realçados e que as veias hepáticas ainda não estão realçadas por fluxo anterógrafo. E existem 2 tipos de fase arterial, precoce e tardia, mas a recomendação é que a gente use a tardia, que é quando a veia porta está realçada. Então, o que é a fase arterial tardia, que é adequada para a avaliação do Lee-Haddes? Artéria hepática e os ramos totalmente realçados, veia hepática não está realçada e veia porta está realçada. E esse hiperrealce na fase arterial, o que é isso? O Lee-Haddes escreve dessa forma, que é um realce de forma não anelar, na fase arterial, indubitavelmente maior no todo ou em parte do que o do fígado, e a parte realçante deve ter maior atenuação e intensidade de sinal do que o fígado na fase arterial. Fica um pouco confuso, porque ele coloca muito texto, né? Eu costumo dizer que esse hiperrealce na fase arterial não em halo, simplesmente é que a lesão fica mais branca do que o fígado na fase arterial. Então, como a gente está vendo nessa figurinha, como se o cinza fosse o parênquima hepático, e essa bolinha branca que está dentro do fígado, que é dentro do cinza, é a lesão. Então, a lesão fica mais branca do que o fígado na fase arterial, é esse hiperrealce na fase arterial, com aqueles critérios da fase arterial que a gente comentou anteriormente. E falando sobre esses outros 2 critérios, lavagem não periférica e cápsula com realce. A gente fala de lavagem não periférica, o Lee-Haddes escreve dessa forma, bem extensa também a descrição, e a cápsula com realce também uma descrição extensa. Mas como é que eu costumo ver essa lavagem não periférica? É uma lesão que era mais branca que o fígado na fase arterial e fica mais preta do que o fígado na fase portal. Então, a gente está vendo aqui, mais uma vez, a bolinha na figura que a gente está vendo, tem a bolinha cinza, aqui, que eu pintei, que está no fígado, que é esse cinzinha mais claro. Não adianta a lesão, que é a bola cinza aqui, ficar menos branca do que estava antes. Isso não é o suficiente. Ela tem que estar mais preta do que o fígado. Então, como eu falei, é uma lesão que era mais branca que o fígado na fase arterial e agora ela fica mais preta do que o fígado na fase arterial. Isso é a lavagem, o famoso washout. E essa cápsula com realce nada mais é do que uma borda que permeia a lesão, como um halo de realce, nessas fases. Fase portal, fase tardia e fase de transição. Então, a gente falou sobre a tabela e
assim, o que é importante? A gente sabendo o que é que representa cada critério, como é que é esse hiperrealce na fase arterial, o tamanho, como é que a gente mede, lavagem não periférica a gente entendeu, cápsula com realce a gente entendeu, crescimento acima do limiar também. Então, a gente vai ver, tem ou não hiperrealce na fase arterial? Não tem, vem para essa tabela. Tem não em halo, como a gente falou, a gente vai para essa parte da coluna, essa parte da tabela. E aí a gente mede a lesão para ver se tem menos ou maior ou igual a 2 centímetros, está nesse intervalo, nesse caso. E quantos desses critérios a lesão obedece? Se 0, se 1 ou se maior ou igual a 2. E aí assim a gente vai conseguir determinar qual Lihades dessa lesão. A gente consegue ver que bem aqui tem uma que tem Lihades 4/5. E o que é isso, Daniel? E a gente consegue ver a explicação bem aqui embaixo. Que se o critério que a lesão tem, esse um critério, for a cápsula com realce, ela é Lihades 5. Se esse um critério que ela tem for a lavagem não periférica ou o crescimento acima do limiar, ela é um Lihades 5, certo? E agora, sobre o Lihades M, que é o Lihades de malignidade. Ele é uma lesão provavelmente ou definitivamente maligna, não necessariamente CHC. Daniel, dentro do Lihades M tem CHC? Sim, tem CHC. CHC é a neoplasia maligna primária do fígado mais comum. Se alguém pergunta qual é a malignidade mais comum do fígado, metástase. Se pergunta qual é a malignidade primária mais comum do fígado, carcinoma hepatocelular, CHC. E assim, é bem mais comum do que as outras neoplasias primárias. Mas a gente deve considerar, principalmente quando for uma lesão em alvo, que pode ser característica de colangiocarcinoma intrahepático, hepatocolangiocarcinoma, que é uma lesão que tem características de colangiocarcinoma e de carcinoma hepatocelular, CHC atípico e de outras malignidades não CHC. E também pode ser uma lesão não em alvo, com um ou mais dos seguintes: ou aspecto infiltrativo, ou uma acentuada restrição à difusão, ou necrose ou isquemia intensa. E como é que é esse em alvo? Coloquei aqui as figurinhas também para ajudar. A gente viu que do CHC, daquela tabelinha, é um realce não em halo, alvo, e aqui é um realce em alvo, que vai lembrar desse Lihades M, Lihades malignidade, desses outros tipos de lesão não CHC principalmente. Então, aqui tem a figurinha que a gente demonstra a lesão dentro do parênquima hepático. E esse realce ao redor da lesão, esse realce em halo, a gente está vendo aqui mais branquinho ao redor da lesão. E aí explica outras características relacionadas a esse hiperrealce da fase arterial em halo, como a lavagem periférica, um realce central mais retardado e também esse aspecto, como vai ficar em imagens de difusão. Existem também alguns critérios auxiliares. Esses critérios servem para a gente ou aumentar a classificação dessa lesão ou diminuir. Existem critérios que favorecem malignidade, e assim a gente vai aumentar a gente vai classificar essa lesão com Lihades mais elevado, e existem critérios que favorecem a benignidade, então a gente vai classificar essa lesão com Lihades mais baixo, mais benigno. A única coisa que a gente não pode fazer é, com critérios auxiliares, mudar uma lesão do Lihades 4 para o Lihades 5, como tem aqui. E isso a gente não pode fazer com critérios auxiliares, tá bem? E mais uma vez, se forem conflitantes esses critérios, não ajuste a categoria. Por exemplo, o paciente tem alguns critérios que favorecem malignidade, outros que favorecem benignidade, não muda a categoria, certo? Aqui tem a lista desses critérios, a gente vê que é uma lista bem extensa. Eu recomendo saber que existe e conhecer por cima, saber onde buscar, mas decorar essa lista eu particularmente não vejo porquê, certo? Já que ela é de fácil acesso, o documento do Lihades é aberto. Mas, se tiver dúvida sobre a presença de qualquer critério, mais uma vez, quando a gente tem dúvida, será que tem, será que não tem? Por exemplo, aqui, um dos critérios que favorece malignidade é restrição à difusão. Se ficar aquela dúvida, caramba, será que restringe, será que não? Não considera, tá? Considera o critério como ausente. E mais uma coisa importante da gente comentar aqui são os marcadores tumorais. Então, é importante a gente ter conhecimento que às vezes até vem no pedido do paciente. O paciente teve alteração de marcador tumoral, você vai ver e deu 150. Então, vamos tentar relacionar essa alteração de marcador com o risco desse paciente de lesão. A gente fala de alfa-fetoproteína, ela está muitas vezes associada ao carcinoma hepatocelular, que é o CHC. Quando a gente fala de CA199, muitas vezes está associado com colangiocarcinoma intrahepático. E vamos usar dois números para corte. O número de 200 e o número de 100. Nos dois casos. Então, se tem uma alfa-fetoproteína maior ou igual a 200, alta probabilidade de CHC. Entre 100 e 200, moderado. E para o CA199, igual. Maior ou igual a 200, alta probabilidade de colangiocarcinoma intrahepático. Se tiver entre 100 e 200,
moderada probabilidade, tá bem? E existe também uma tabela recomendando o segmento dessa lesão não tratada. E esse segmento vai depender da categoria do Lee-Haddes. Se foi um exame sem achado, vai para vigilância de rotina. Se foi não categorizável, como é que vai ser? Se for dessas mais benignas, Lee-Haddes 1 ou 2, se for 3. E a particularidade é quando a gente vem aqui do 4 em diante, que esses pacientes já vão para uma discussão multidisciplinar para ser discutida a conduta de tratamento, tá bem? Quando a gente fala de categorias de resposta, a gente também categoriza aqui no Lee-Haddes, tem o não avaliável, por aqueles mesmos motivos da não categorizável que a gente viu. Ou degradação de imagens ou omissões do exame. Faltou alguma sequência, faltou alguma fase necessária para avaliar. Ou a gente sabe que a lesão é não viável, ou indefinido, que a gente não consegue dizer se existe lesão viável ou se não existe lesão viável, depois daquele tratamento loco-regional, e existe lesão viável. E eu vou pedir muita atenção nessa tabela para um ponto. E esse ponto é, vamos olhar aqui para o não viável, tá? Olha esse primeiro parâmetro que usa, ausência de realce na lesão. Guarda isso. Se a lesão não tem realce, tem boas chances, o Lee-Haddes classifica como uma lesão não viável. Esse segundo ponto, padrão de realce esperado como específico após o tratamento. Isso já é assunto de alguns outros artigos que comentam sobre. Por quê? Esse padrão de realce pós-tratamento varia com o método de tratamento que foi usado, com o tempo do tratamento, com várias variáveis. Então, não dá para a gente falar isso de uma forma sucinta. Mas, vamos guardar que, olha aqui o indefinido, tem realce, o viável tem realce também, que eram os mesmos critérios da lesão que a gente viu no começo. Então, vamos guardar aqui ausência de realce na lesão. Uma lesão que não tem realce, Lee-Haddes categoriza como uma lesão não viável. Então, tratamento loco regional funcionou. E também existem recomendações de segmento dessas lesões tratadas. Seja não avaliável, seja não viável, seja indefinido, seja viável. Então, lembrar que quando a gente sabe que tem lesão viável, mais uma vez esse paciente vai para a discussão multidisciplinar para ver qual vai ser a próxima conduta. E nos outros casos, muitas vezes, a conduta vai ser monitorizar. Aqui tem uma tabelinha que correlaciona o Lee-Haddes com quantas dessas lesões são CHC e quantas são malignas. Então a gente vê que independente da categoria de Lee-Haddes que a gente dá, seja 5, seja 4, 3 e até as que a gente classifica como bem benignas, ainda vão ter algumas lesões, com exceção da 1 que é definitivamente benigna. A gente vê que nas outras ainda tem algum percentual dessas lesões que vão ser malignas e algum percentual dessas lesões malignas vão ser CHC. Então, sim, infelizmente não dá para a gente acertar sempre, isso é um guia e ele vai se aprimorando com o tempo. Vão surgindo atualizações, vão surgindo novas tecnologias para nos ajudar a ser cada vez mais assertivos e cuidar melhor do nosso paciente. Era isso que eu queria falar sobre o Lee-Haddes. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, recomendação, sugestão, a gente está à disposição, tá bem? Muitíssimo obrigado e vamos adiante.